Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estava meditando na palavra de Deus e Deus me colocou algo, no coração nesses dias, principalmente hoje, para falar referente à questão da adoração. Se nós realmente estamos, adorando, se nós realmente estamos louvando ao nosso Deus. E hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de ministrar na classe dos adultos e falei referente aos simbolismos, que existe nas ofertas que eram feitas no passado e a oferta que nós devemos fazer nos dias de hoje. E essas ofertas nos dias de hoje é o nosso louvor, é a nossa adoração, é a nossa entrega ao nosso Deus poderoso. Como nós estamos nos entregando realmente ao nosso Deus? Nós estamos nos entregando por completo? Ou nós estamos pura e simplesmente participando de rituais? Então nós precisamos, irmãos, realmente entender isso. Entender qual é o sentido da nossa adoração. Qual é o sentido do nosso louvor ao nosso Deus poderoso. Porque Ele merece, não merece? Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E é tão gostoso, irmãos, quando nós realmente sentimos que Ele está recebendo a nossa adoração. Eu quero ler com você em João, capítulo de número 4, o versículo de número 23 e 24, onde a palavra do Senhor nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Então, esta palavra, irmãos, ela já deixa muito clara para nós aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina, o que Ele ensina a cada um de nós. Aleluia. Então, qual é o sentido da verdadeira adoração? Eu coloquei na introdução assim: imagine só, irmãos, nós diante de uma pessoa muito poderosa, e nós vamos chegar diante desta pessoa. Nós vamos entrar à frente desta pessoa de qualquer maneira? Nós vamos chegar vestidos de qualquer jeito? Nós vamos chegar diante dessa pessoa falando em gírias, falando de qualquer maneira? Ou será que nós estaremos falando com esta pessoa com a reverência ao qual essa pessoa ela precisa ser reverenciada? Nós não fazemos assim com os homens? Quantos aqui já participaram de alguma sessão na justiça? Assim como eu já participei, alguém já participou? Você foi de qualquer maneira? E ao chegar ali, bem na porta, tem ali a forma que você deve se apresentar diante aquela autoridade. Muitas vezes você não pode estar de bermuda, muitas vezes você não pode estar de saia curta nem de shorts, muitas vezes você não pode estar com a roupa com decote. É assim ou não é? Isso quando a gente não recebe um formulário. Antes de comparecer ao lugar tal, você deve se portar dessa maneira. Aí Deus começou a me levar referente à nossa adoração a Deus. Como nós estamos chegando na presença de Deus. Eu estou indo à casa de Deus. Não, eu estou indo à casa do Deus Todo-Poderoso. Eu estou indo para a presença da maior autoridade que já existiu e que possa existir
em qualquer esfera da sociedade, em qualquer esfera da terra, em qualquer lugar que você estiver, pode ser no fundo do mar, pode ser no alto da montanha, pode ser no ventre da mãe, esta pessoa está, porque ela é a autoridade e ela está em todos os lugares. Então, irmãos, falando sobre a adoração, eu coloquei aqui essa introdução justamente para a gente refletir, para nós pensarmos. E eu comecei a pensar muito, irmãos, como eu estou perante Deus, como eu estou me apresentando diante de Deus. E isso, irmãos, quando eu falei aqui referente a algo externo, que são as vestimentas, né, sobre o nosso falar, mas e como nós estamos apresentando diante de Deus a parte interna, o nosso interior, a nossa mente? Vocês estão ligados aqui, amém? Porque muitas vezes nós não estamos nem ligados no culto, nós estamos pensando nas situações que nós vamos passar amanhã no nosso trabalho, esta semana. Nós estamos pensando em algo que vai acontecer, porque nós precisamos ser ágil amanhã, porque algo vai acontecer onde eu estiver. Não, irmãos, estejam aqui agora, estejam nesse momento adorando a Deus, estejam nesse momento glorificando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu citei hoje de manhã que muitas vezes nós interpretamos a adoração como um barulho. O barulho pode até fazer parte da nossa adoração, mas não é o barulho que identifica que nós estamos adorando verdadeiramente ao nosso Deus. Eu ainda citei, muitas vezes, há pessoas que têm o seu jeito de adorar no silêncio, têm o seu jeito de louvar ao Senhor do seu jeito. Outros já são um pouco mais ali, né? Vamos dizer assim, para frente, e vai e bate palma, e rodopia, e amém, e glória a Deus por isso. Mas nós não podemos perder o verdadeiro sentido da nossa adoração. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Adorar ao nosso Deus como Ele verdadeiramente merece ser adorado. Então, irmãos, eu até antes de vir para cá, eu estava na minha casa, como eu iria começar essa pregação, esta palavra. Eu digo para você que é uma palavra de reflexão. É uma palavra de você parar e analisar se realmente a nossa vida, ela está sendo feita desta maneira, o nosso louvor está realmente chegando às narinas de Deus. Ou será que o nosso louvor, a nossa adoração, ela não passa, né, do teto? Já ouviu esse termo? Muitas vezes a gente ouve isso, as pessoas dizendo isso. Às vezes a nossa oração, a nossa adoração, ela não passa do teto. E às vezes é assim, irmãos. Quantas pessoas se encontram machucadas no dia de hoje? Quantas pessoas se encontram com o coração partido no dia de hoje? E é entendível, tudo bem, mas você está na presença daquele que merece toda a honra e toda a glória, e é aquele que vai dar o alívio para o seu coração, é aquele que vai dar verdadeiramente o suporte para você que você precisa para ter um coração alegre na presença dele. É isso que ele faz em nós, quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela disse para Jesus, né, que o lugar de adoração seria no templo, mas Jesus, ele disse, olha, não existe um lugar, o que existe é você adorar a Deus em espírito e em verdade, você adorar com o seu coração. Estar aqui reunidos demonstra que nós somos corpo de Cristo, sim ou não? Demonstra que nós somos corpo, que nós fazemos parte desse corpo. Mas em todos os momentos nós podemos adorar a Ele, em todos os momentos nós podemos exaltar a Ele. E eu coloquei aqui, irmãos, tinha mais pontos, mas eu quero ficar aqui na casa dos 8 pontos, e eu coloquei aqui 8 pontos para nós verificarmos como nós estamos agindo, como nós estamos
na presença de Deus. E quando eu falo nós, como eu disse pela manhã, eu estou me incluindo, irmãos. Nós não podemos nos ausentar disso, mas nós precisamos nos incluir e realmente olhar para dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? O primeiro ponto, o que Deus procura em um adorador? É uma pergunta. O que Deus está procurando de um adorador? O que Deus procura de cada um de nós? Se Deus ele procurasse hoje alguma coisa em nós, será que Ele encontraria verdadeiramente em nosso coração um motivo para adorar? Ou será que o nosso coração está totalmente fechado? Será que nós viemos para este culto porque era mais um culto de domingo? Era mais um culto onde eu estaria ali reunido com a igreja, vendo o meu irmão, vendo meus filhos? Ou será que, se Deus olhar dentro de nós, Ele vai encontrar um verdadeiro adorador? É uma interrogação para nós. Antes de nós falarmos referente a essa questão de verdadeiro adoradores, ou se nós somos verdadeiros adoradores, irmãos, nós precisamos entender o que Deus, Ele deseja dos seus adoradores. O que Deus deseja de mim como adorador. O que Deus quer de mim como um verdadeiro adorador. Deus, irmãos, Ele não está em busca pura e simplesmente de talentos musicais, pessoas que vêm aqui, que tocam bem o seu teclado, o seu baixo, o seu piano, seja o instrumento que for. Deus não está procurando pura e simplesmente aqueles que cantam, né? Que tem uma voz sublime, uma voz suave. Deus não está procurando somente a esses, mas Deus está procurando aquela pessoa, ou aquele que tem um coração sincero diante dEle. Porque muitas vezes, irmãos, nós podemos estar aqui louvando, muitas vezes nós podemos estar tocando um instrumento musical, eu posso estar aqui mexendo na mídia, mas eu posso não estar com meu coração sincero diante de Deus. Então anote aí, coração sincero. É isso que algo que Deus está procurando nos seus verdadeiros adoradores. Aleluia, um coração sincero. Jesus, irmãos, Ele revelou isso ali para aquela samaritana, como nós já lemos aqui em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus quer coração sincero. Deus, irmãos, Ele não quer dividir a nossa vida e o nosso coração com ninguém, nem com nada. Deus, neste momento, eu posso dizer aqui, Ele está agindo de uma maneira, vamos dizer assim, como nós entendemos, egoísta. Ele quer somente o nosso coração em louvor e adoração a Ele. É isso que Ele espera de nós. É isso que Ele quer de cada um de nós. Adorar é muito mais do que cantar. Adorar é muito mais, irmãos, do que nós batermos palma. Adorar, irmãos, é muito mais do que isso, mas adorar tem que se tornar em nós um estilo de vida. Então anote aí, coração sincero, estilo de vida. É o que nós precisamos demonstrar na presença de Deus como um verdadeiro adorador. Amém, igreja? Nós precisamos ter a adoração como um estilo de vida. Não dá mais, meus irmãos, não dá mais para nós vivermos na presença de Deus de qualquer maneira, mas nós precisamos ter a adoração como um estilo de vida, como uma entrega total ao nosso Deus. Eu e você, nós precisamos compreender isso.
E quando eu estava preparando essa palavra, irmãos, Deus falou muito forte em meu coração sobre isso. Coração sincero, estilo de vida. Qual é o estilo de vida que nós estamos tendo com Deus? Qual é o estilo de vida que eu estou tendo com o meu Deus? Eu estou tendo o estilo de vida de entrega total ao meu Deus? Ou eu estou me entregando pela metade? Nós, irmãos, estamos cercados de tantas coisas. Nós ouvimos aqui no domingo a irmã Bruna pregando referente às coisas que estão tomando conta da nossa vida. E quantas coisas têm tomado, irmãos, os nossos momentos de adoração? Quantos dias faz, irmãos, que você não entra no seu quarto e fecha a porta para falar com Deus? É tão lindo nós louvarmos, né? Entre no quarto, feche a porta. Que você possa não somente louvar, mas que você possa entrar verdadeiramente na presença desse Deus. Fechar a porta, deixar tudo para trás e entrar na presença daquele que tudo merece, daquele que tudo vê, que tudo, né, supera em nossas vidas. Porque tudo que nós superamos, irmãos, não é por nós mesmos, é por Ele. E Ele é tão maravilhoso que Ele trabalha em nossas vidas, mesmo nós não sendo merecedores. Ele age em nós. Então eu deixo aqui essa reflexão, nesse primeiro ponto para você. Nós precisamos ter um coração sincero. Nós precisamos ter um estilo de vida. E o nosso estilo de vida ser de verdadeiros adoradores. E nós precisamos ter uma entrega total ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Uma entrega total ao nosso Deus. Aleluia. O segundo ponto diz: a adoração não é sobre sentimentos, mas é sobre entrega. Às vezes nós estamos na presença de Deus, ou entramos na presença de Deus, e falamos que nós estamos adorando, pura e simplesmente como um sentimento. Mas nós já passamos dessa fase. Nós já passamos dessa fase. Nós passamos da fase, irmãos, onde nós apenas sentíamos. Mas agora nós precisamos entregar por inteiro. Entregarmos de cabeça. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na presença de Deus? Quantas vezes, né, nós já estivemos aqui louvando a Deus? E o nosso sentimento, o nosso pensamento está longe daqui. Não está aqui no momento da adoração, mas está além disso. Nós entramos na casa de Deus ou viemos para a casa de Deus e falamos: eu quero ir lá para adorar. E chega aqui, meus amados, nós começamos a louvar. A gente louva, mas daí a pouquinho acabou o louvor, nós sentamos. Nós já começamos a sentir as mesmas dores. Nós já começamos a ter os mesmos pensamentos. Nós já começamos a agir da mesma maneira que nós agimos anteriormente. Então, como eu disse, nós precisamos refletir o que eu quero de Deus. Eu quero que Deus receba o meu louvor, eu quero que Deus receba a minha adoração, amém? Então, se é isso, nós precisamos entregar esse louvor. Nós precisamos entregar essa adoração. Então, nós viemos à casa de Deus justamente para isso. A verdadeira adoração, ela vai além das nossas emoções momentâneas. Não é um momento apenas, mas a verdadeira adoração, ela acontece mesmo quando nós estamos, muitas vezes, no silêncio. Eu creio, a igreja está em silêncio, mas tem pessoas aqui que estão adorando. A igreja está em silêncio, mas eu creio que tem pessoas que estão louvando ao Senhor.
que estão se entregando ao Senhor e dizendo: Senhor, é isso mesmo, eu preciso me entregar mais. Senhor, é isso mesmo, eu preciso chegar mais diante de Ti, diante da Tua face. Senhor, é isso mesmo, eu preciso, ó Pai, fechar a porta do meu quarto e falar mais contigo. Eu creio que há pessoas aqui que estão pensando assim. Mas eu creio também que possa ter pessoas aqui que estão dizendo assim: o que ele está falando? Mas que você seja essa primeira pessoa, que você venha refletir no que é a verdadeira adoração. Como eu disse, volto a repetir, barulho não é sinal de adoração. Mas a presença de Deus, irmãos, ela pode causar sim um barulho entre nós, aleluia. Assim como causou aquele barulho ali no Pentecostes. Porque a presença de Deus, ela foi real naquele lugar. E a presença de Deus, ela é real, irmãos, quando os verdadeiros adoradores se encontram para adorar, amém? Quando os verdadeiros adoradores, eles se encontram para adorar, irmãos, algo acontece. Algo vai acontecer. Deus não deixa nós voltarmos, irmãos, para o nosso lar da mesma forma que nós viemos, se nós chegamos aqui para adorar, para louvar a Ele. Jesus, Ele adorou ao Pai, irmãos, mesmo em meio àquela luta emocional no Getsêmani. Não foi assim? Mateus capítulo 26, versículo 39, a palavra diz: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso não é uma adoração, irmãos? O momento de angústia que Jesus estava passando naquele momento, gotas de sangue caindo em seu suor, mas ele estava adorando ao Pai. Ele estava mostrando para nós que, independente da situação que nós possamos estar vivendo, nós podemos adorar ao Pai, nós podemos glorificar ao Pai, engrandecê-lo em sua beleza, em sua formosura, em tudo que Ele é, em seu poder. A adoração verdadeira, irmãos, ela tem que ser esse ato de entrega. Eu e você, nós precisamos nos entregar cada vez mais, independente do que nós estamos sentindo, independente daquilo que nós estamos passando, nós precisamos fazer essa entrega ao nosso Deus. Então eu faço um convite para você. Eu anotei assim: entregue tudo a Ele hoje, deixe Ele guiar a sua vida, amém? Você tem essa disposição de entregar tudo a Ele hoje aqui? Pastor Marco Antônio, que antecedeu, ele disse isso aqui: você pode entregar tudo a Ele. Você tem coragem hoje, no dia de hoje, de colocar a mão no seu coração aí agora? Faça assim. Você que tem coragem, faça assim, ó: eu quero, Senhor, entregar por inteiro a Ti. Eu quero que o Senhor guie a minha vida. Você confessou e proferiu com a sua própria boca. Mas será que isso, irmãos, não é apenas porque eu estimulei você? Ou será que é o verdadeiro louvor e adoração que sai da tua boca? Que você possa, irmãos, em nome de Jesus, nesse dia, nesta hora, adorar verdadeiramente a Ele e fazer essa entrega ao Senhor. Que você não apenas recebendo um estímulo você diga isso, mas que você possa dizer isso do fundo da sua alma, do fundo do seu coração, e dizer: Senhor, eu estou aqui para me entregar diante de Ti, aleluia, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto: adoração não se resume a cânticos, como já foi falado. Se a adoração fosse somente música,
Quem não canta estaria excluído? Quem não canta então não seria um adorador? Quem não louva estaria excluído disso? Não. A verdadeira adoração não é apenas louvores, mas a verdadeira adoração é aquela que sai do fundo da nossa alma, sai do fundo do nosso espírito. A verdadeira adoração, ela sai lá de dentro, meus amados, e ela vem sim no louvor, ela vem sim, no cantar ao nosso Deus Todo-Poderoso, mas ela não pode ser tido como só isso, senão muitos de nós estariam excluídos disso, da verdadeira adoração. Então a verdadeira adoração é aquela que você faz, como eu disse no princípio, quando você dobra o seu joelho lá dentro do seu lar, dentro da tua casa, no teu quarto. A verdadeira adoração é aquela quando você vem para a igreja e você dobra o seu joelho e você sente a presença de Deus pertinho de você, juntinho de você, aleluia. Essa é a verdadeira adoração. Nós precisamos, se você quiser anotar aí, pode anotar, expandir a nossa visão. Nós precisamos, em nome de Jesus, expandir a nossa visão sobre o que realmente significa adorar a Deus. Adorar a Deus não é apenas um momento. Adorar a Deus não é apenas 2 horas que nós ficamos em um culto. Adorar a Deus não é apenas no momento da quarta-feira, onde nós estamos aqui para aprender a palavra. Adorar a Deus não é apenas quando nós estamos aqui na quinta-feira e nós dobramos o nosso joelho aqui. Adorar a Deus, irmãos, nós podemos fazê-lo em todos os momentos da nossa vida. Adorar a Deus, irmãos, precisa ser, como já disse, um estilo de vida do cristão. Então amplie a sua visão a partir desse dia, a partir dessa noite. E saiba que adorar a Deus, nós podemos adorá-lo a Ele, irmãos, em qualquer momento da nossa vida, onde quer que nós estejamos. Nós podemos adorar a Deus e fazer com que pessoas adorem a Deus através do nosso trabalho. Sim ou não? Sim. Se o nosso trabalho for para a glória de Deus. Então, se o meu trabalho e o seu trabalho é para a glória de Deus, o nome do Senhor é glorificado, é adorado. Então eu posso adorar a Deus através do meu trabalho, através da minha atividade do meu dia a dia, para a glória de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, nos ensina aqui, irmãos, que nós devemos oferecer a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. É isso que a palavra está dizendo ali para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O nosso culto racional está querendo dizer aqui que nós precisamos abrir a nossa mente, a nossa visão, expandir a nossa visão para o verdadeiro culto, o culto racional ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não é apenas no emocional, não é apenas nos apresentar em um culto que nós apresentamos aqui as nossas emoções, onde nós batemos palmas, pulamos, rodamos. Não é apenas isso, mas é apresentar um culto racional, um culto com mente, corpo, coração, na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu te amo. E Ele entender isso, irmãos, que nós verdadeiramente o amamos, porque nós estamos adorando a Ele em espírito e em verdade, e não por emoção, aleluia. O Espírito Santo, Ele se manifesta em nós, quando nós estamos em obediência. Obediência a Deus, obediência no serviço, como nós aprendemos hoje pela manhã, sendo generosos e tendo amor para com o próximo. Assim nós demonstramos que verdadeiramente o Espírito Santo, ele está se manifestando em nossa vida. Como nós estamos estendendo as nossas mãos para as pessoas.
como nós estamos agindo dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Louvar é um ato de inspiração, mas viver para Deus é uma verdadeira adoração. Louvar é um ato de inspiração. Estamos inspirados, nós louvamos. Mas quando nós vivemos para Deus, nós estamos vivendo uma verdadeira adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Então viva para Deus. Vivamos nós para Deus. E nós estaremos verdadeiramente mostrando que nós estamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Aquela samaritana que o Senhor Jesus estava falando com ela ali, ela não saiu dali cantando, ela não saiu dali batendo palmas, mas a forma dela adorar a Deus foi levar o que ela havia recebido de Jesus naquele poço, a água que jorra para a vida eterna. E esta água está dentro de você, essa água está dentro de mim, irmãos, aleluia. Então nós somos verdadeiros adoradores. Então não adoremos a Deus apenas com estímulos, apenas com sentimentos, mas adoremos a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo que somos falhos sim, reconhecemos que cometemos erros sim, mas que servimos a um Deus que perdoa os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado, e quando nós o adoramos, Ele realiza um milagre em nossas vidas, aleluia. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração, meus amados. A verdadeira adoração é o viver para Deus. O quarto diz, eu coloquei aqui assim: o que a verdadeira adoração produz? É uma pergunta. O que a verdadeira adoração produz? Quantos de nós aqui já sentimos a presença de Deus de uma maneira transformadora, onde Ele transformou o nosso viver, onde Ele transformou a nossa vida? Nós estávamos indo para uma direção, e de repente, através de nós adorarmos a Ele, nós começamos a caminhar por caminhos seguros, por caminhos que verdadeiramente nos levam ao Pai. Porque antes, irmãos, muitas vezes nós falávamos que adorávamos, e muitas vezes não passava, né? Como diz o ditado aí, não passava da nossa boca. Mas que eu e você, nós possamos entender que a verdadeira adoração, ela produz em nós um impacto profundo em nossas vidas. A verdadeira adoração, irmãos, ela tem que causar isso em nós, esse impacto em nós. Não ser pura e simplesmente um momento, mas um impacto, irmãos, que nós vamos levar para a vida toda. Um impacto que será causado em nós, que nós, irmãos, verdadeiramente seremos transformados. E todas as pessoas contemplarão que houve realmente uma mudança em nós. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos entender isso. A verdadeira adoração nos aproxima de Deus. E a verdadeira adoração, ela muda o nosso caráter. A verdadeira adoração, ela muda o nosso jeito de ser. A verdadeira adoração, ela transformou as nossas vidas. Aleluia. Porque se nós adoramos a Ele em espírito e em verdade, é isso que acontece. Lembra de Isaías? Isaías, irmãos, ao ver a glória de Deus, ele conheceu a sua própria condição
de precisar e de ter a necessidade de se purificar diante do Deus Todo-Poderoso. Isaías 6, 5 e 7. A palavra do Senhor diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aqui Isaías está se colocando diante de Deus como um homem, irmãos, que erra. Isaías está se colocando diante de Deus como um homem que habita no meio de pessoas impuras. E a partir do momento em que Isaías faz isso, Deus o deixa de lado, irmãos. Deus o exclui e diz assim: não é esse que eu estou procurando. É isso que Deus faz? Vamos continuar a leitura. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Deus, irmãos, Ele se agradou da adoração de Isaías. Deus, Ele olhou para Isaías, não agora como uma pessoa que estava se julgando e Deus julgando ele, mas Deus o purificou. Deus enviou ali aquele serafim que desceu ali com aquela brasa acesa do altar para purificar a vida de Isaías. E Deus, Ele faz isso comigo e com você, irmãos, quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele purifica o nosso coração, Ele purifica a nossa alma, Ele purifica as nossas mentes para a glória e louvor dEle. Amém, irmãos? Então, a adoração produz o quê? Um caráter ilibado na presença de Deus. Um caráter sincero na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que a adoração, irmãos, ao nosso Deus, ela causa em nós. Nós vimos aqui anteriormente que causa o quê? Causa mudança, transformação em nossas vidas. Então eu e você, nós podemos ser transformados através da adoração. A adoração como arma espiritual. Quinto ponto. Já ouviu que adorar a Deus pode mudar a realidade da vida? É o que eu estou falando. Foi o que eu acabei de falar. Quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, irmãos, nós podemos mudar a realidade da nossa vida. Muitos de nós temos a percepção de que só nós estamos certos. Ou isso só acontece comigo? E muitas vezes, irmãos, nós precisamos parar e pensar e raciocinar em alguns conselhos, raciocinar em algumas palavras que são ditas para nós. Então, quando nós adoramos a Deus, nós podemos ter uma mudança espiritual em nós. E nós podemos com isso mudar então a realidade da nossa vida, do nosso viver, o nosso viver cristão.
Nós precisamos usar a adoração como o quê? Como uma ferramenta para podermos vencer as batalhas espirituais que muitas vezes se levantam contra nós. Ou não se levantam batalhas espirituais contra as nossas vidas todos os dias? A irmã Silvinha disse aqui que nós estamos vivendo um momento de batalha espiritual, devido a esse momento de carnaval. Mas não é só nesse momento. A batalha espiritual existe, meu amado. E a batalha espiritual são todos os dias contra nós. E por isso nós precisamos adorar a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, irmãos, nós estamos dizendo: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do Senhor agindo por mim, para poder vencer as minhas guerras. Porque ai de nós, se nós querermos vencer as nossas batalhas espirituais sozinhos. Nós podemos fracassar, irmãos. Mas se nós estivermos em adoração sincera a Deus, eu posso garantir para você, você vai vencer as suas guerras, você vai vencer as suas batalhas espirituais, sim. Porque você vai estar realmente seguro nesse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Quantos levantes existem contra as nossas vidas? E muitas vezes nós não entendemos como levantes espirituais e nós achamos normal. Mas há levante do inimigo contra as nossas vidas, sim, meus amados. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E adorar a Jesus. E adorar ao Pai em espírito e em verdade, para nos fortificar a cada dia. Em 2 Crônicas, eu sempre falo sobre esta passagem. 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá, ele se coloca ali, em meio a uma disputa, em meio a uma guerra. E ali, irmãos, não era apenas uma guerra entre pessoas, mas era uma batalha espiritual, porque as nações vizinhas, elas queriam destruir o povo de Deus, pura e simplesmente porque era o povo de Deus, irmãos. E elas queriam destruir. Então a nação de Judá, mesmo que naquele momento eles não estavam totalmente focados em Deus, em adorar a Deus, mas no momento em que o rei Josafá, ele se coloca de joelho, irmãos, ele diz assim para Deus: Senhor, o teu povo pode ter te esquecido por um momento, mas agora nós estamos na tua presença, e nós não vemos saída. Os amonitas e moabitas vêm contra nós. Estou aqui falando com as minhas palavras, meus amados. Mas o rei Josafá, ele podia justamente usar essas palavras, e agora ele dizer assim: Senhor, agora eu me curvo diante de ti. Agora eu sei que com as minhas forças dos meus braços eu não vou conseguir vencer. Agora eu sei que os levantes são tantos, que os meus braços serão fracos. Mas eu coloco esse povo todo na tua presença agora. Agora eu rasgo as minhas roupas e visto aqui vestes de saco. Eu coloco cinza sobre a minha cabeça para te adorar, para te louvar, porque eu sei que o Senhor pode vencer as minhas guerras, porque quando eu adoro, o Senhor ouve do alto céu, aleluia. E é assim que nós vamos vencer as nossas guerras, meus amados. Quando eu olho para esta batalha do rei Josafá, eu vejo isso. Eu vejo um povo que estava vivendo de qualquer maneira, mas naquele momento, irmãos, eles reconhecem que só teria uma chance para eles. E nós, irmãos, precisamos reconhecer isso. Que só há uma chance para nós. Só há uma chance para nós podermos, irmãos, um dia participar daquele banquete que está preparado. Só existe um jeito. Só existe uma maneira, jovens, para nós chegarmos naquele dia daquele banquete.
E é adorando a Deus, é estando na presença dEle, é nos entregando verdadeiramente a Ele, é rasgando as nossas vestes simbolicamente aqui na presença de Deus, rasgando o nosso coração e dizendo: Espírito Santo, só o Senhor pode habitar aqui, nada mais vai habitar aqui do que não o Senhor Espírito Santo. Amém, igreja? Paulo e Silas, Atos 16, 25, 26, perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e adoravam em oração ao Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos, irmãos, que Deus lutou as lutas de Paulo e Silas. Não foi Paulo e Silas que se levantou e chacoalhou aquele cárcere. Não foi Paulo e Silas que se levantou ali naquele lugar e fez com que um grande terremoto acontecesse. Não foi Paulo e Silas que fez com que as suas prisões fossem rompidas. Não foi. Mas foi o Deus ao qual eles estavam louvando e buscando a face dele. Aleluia. Então esse Deus, irmãos, quando nós buscamos a face dele, ele faz algo, irmãos. Ele realiza algo. Naquele dia ele causou aquele terremoto. Paulo e Silas saiu da prisão. E ainda houve conversão, porque o carcereiro quis saber o que era aquilo, e como ele poderia servir aquele Deus Todo-Poderoso. Então eu e você também, nós podemos, irmãos, em todos os momentos da nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, adorar a esse Deus. Amém, irmãos? Quando adoramos, nós declaramos a Deus, ou declaramos que Deus é maior do que os nossos problemas, é maior do que as nossas adversidades, é maior do que as nossas lutas. Minha irmã e meu irmão, o nosso Deus é maior do que a sua luta. O nosso Deus, ele é maior do que a enfermidade que talvez você possa estar passando. O nosso Deus, ele é maior do que a perseguição que talvez você está passando lá no seu trabalho. O nosso Deus, ele é maior do que a dificuldade financeira que talvez você está passando neste momento. O nosso Deus, ele é maior, irmãos, do que qualquer adversidade que possa ter surgido na tua vida. Então, por que você não o adora? Então, por que você não se entrega totalmente a esse Deus? Essa pergunta eu faço para mim também. Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos, nós adoramos a Deus, mas muitas vezes, ao invés de deixar o Espírito Santo agir, o que nós fazemos? Nós agimos com nossas mãos. Ao invés de nós falarmos: Espírito Santo, convence, nós tentamos convencer com as nossas palavras. Eu estou aqui pura e simplesmente trazendo uma palavra para o teu coração, mas não sou eu que vou convencer você. Eu não tenho esse poder, e eu nem tenho esse direito. Mas o Deus ao qual eu estou falando aqui nesta noite, ao qual eu estou pedindo para você, e falando para você adorar a Ele, Ele tem poder, irmãos. O Espírito Santo de Deus tem poder de entrar na tua vida agora, e mudar a trajetória do seu viver. Ele tem. Somente Ele. É Ele quem me convenceu, é Ele quem convence cada um de nós. Sexto, a falsa adoração. Quando nós nos enganamos?
Será que Deus, irmãos, Ele aceita uma adoração de qualquer maneira? Está aqui uma pergunta. Eu estou no pecado, mas eu vou lá adorar. Aqui que você está fazendo? Estou adorando a Deus. Será que Deus, Ele realmente, Ele recebe essa adoração nossa? De qualquer maneira? Às vezes, aquela adoração que nós falamos que estamos adorando apenas por entusiasmo, porque um irmão do lado começou a adorar, aí eu começo a adorar também. Oh Deus, maravilhoso, glorioso, o Senhor é lindo, o Senhor é poderoso. Será que nós não estamos apenas caminhando para isso? Ou nós somos verdadeiros adoradores, como o Senhor Jesus, Ele pediu para sermos? Nem toda adoração vai agradar a Deus. Se você olhar no Velho Testamento, você vai ver que Caim, ele apresentou a Deus uma adoração. Nós aprendemos hoje de manhã uma oferta, uma adoração a Deus. Porque Deus, Ele sonda, irmãos, o coração. Talvez a oferta dele não era porque era a oferta de cereais. Um ofertou um animal e o outro ofertou o cereal. Não é isso. Mas é o coração. Como está o nosso coração? Como nós estamos nos apresentando diante de Deus? Entende, igreja, isso? Como está o nosso coração? Como está a minha alma? Eu estou feliz com Deus. Eu estou alegre com Deus. Mas você está passando luta, mas eu estou alegre com Deus e eu estou adorando a Deus. Aleluia. Porque eu sei que essa luta vai passar. Eu sei que esse momento vai passar. Lembra dos fariseus? Como que os fariseus, eles se apresentavam ali no templo? Como hipócritas. Como aqueles que adoravam pura e simplesmente para os homens verem. Como aqueles que estavam ali pura e simplesmente para mostrar. Olha só o que diz Marcos 7,6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, irmãos, a verdadeira adoração é aquela que adora ao Senhor. E nós precisamos sim, irmãos, tomarmos cuidado para nós não estarmos entregando a nossa adoração de qualquer maneira na presença de Deus. Nós aprendemos hoje de manhã que na antiguidade as ofertas elas eram entregues e não poderia ser de qualquer maneira. Era entregue o melhor. Pastor Marco Antônio, fazendo a conclusão, ele ainda citou assim: era aquela que tinha o maior valor. E sabe o que tem mais valor para Deus, irmãos? Em nós? Você sabe? Teu coração. A tua entrega total a Ele. É isso que Ele espera de mim, meus amados. É isso que Ele espera de cada um de nós. A nossa entrega real a Ele. E falar: Senhor, eu quero me entregar por inteiro ao Senhor. Aleluias. E não apenas de lábios. O sétimo, o coração do verdadeiro adorador. O que torna a nossa adoração aceitável a Deus é justamente isso. É ter um coração de um verdadeiro adorador. Isso é que faz com que a nossa adoração ela seja aceita por Deus. Nós buscamos, irmãos, através disso, da nossa entrega total a Deus, alinhar a nossa vida àquilo que Deus espera de nós.
Já ouviu falar sobre o alinhamento? Nós precisamos estar alinhados de pensamento. Assim também nós precisamos estar alinhados com Deus, em uma verdadeira adoração, em um verdadeiro louvor, em uma verdadeira entrega a Ele. Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmãos? Porque havia sinceridade em seu coração. Havia sinceridade, irmãos, na adoração de Davi. E se você for ver, se você for acompanhar, desde quando Davi ele foi chamado, havia tanto coração ali na adoração e no louvor que Davi entoava ao Senhor, que quando ele dedilhava a harpa, os demônios que havia sobre a vida de Saul tinham que sair, irmãos, partia em retirada, porque havia um coração sincero ali, adoração sincera a Deus. E os demônios saíam de Saul, e Saul ficava bem. Saul começava de novo a ficar atormentado. Já vinha logo o edito do rei: chame o moço para que toque a sua harpa, para que dedilhe a sua harpa. Mas não era apenas o louvor, irmãos, era isso, coração sincero, coração íntegro na presença de Deus. Era isso que fazia a diferença na adoração de Davi. E é isso que faz a diferença na minha adoração e na sua adoração também ao nosso Deus Todo-Poderoso. Quando nós a fazemos de uma entrega verdadeira. Senhor, eu quero te adorar. Eu estou passando por isso, mas eu adoro a Ti. E sabe como eu adoro a Ti, Senhor? Colocando isso em suas mãos agora. E sabendo, Senhor, que é o Senhor que vai resolver isso por mim. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Porque o Senhor é o Deus poderoso. O Senhor é o Deus maravilhoso. Aleluia. E quando nós vemos e olhamos ali em João 12, quando Maria, ele chega ali com aquele perfume, e ela derrama todo aquele perfume aos pés do Senhor Jesus. Aquele cheiro incendeia o ambiente. A minha adoração e a sua adoração, ela deve incendiar o ambiente. Aleluia. A nossa adoração, irmãos, ela tem que ter esse efeito de incendiar o ambiente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sentir isso como um cheiro suave diante de ti, diante de si. Ele pode receber esse louvor meu e seu. E este louvor, essa adoração, ela chegar diante dele como um perfume suave, como um cheiro agradável às suas narinas. Maria, ela fez isso, derramou o melhor perfume, colocou ali como a maior adoração que ela poderia fazer naquele momento. E qual é a melhor adoração que nós podemos dar a Deus? Reconhecer que Ele é Deus. Aleluias. Quem adora verdadeiramente não se preocupa com a opinião das pessoas. Não se preocupa com a opinião dos seus amigos de trabalho, mas é um verdadeiro adorador. Mas o que ele está fazendo? Ele está adorando, ele está louvando ao Deus Todo-Poderoso. Então, meu amado, se você é esse, se você tem adorado a Deus lá na escola, se você tem adorado a Deus onde quer que você tenha colocado a planta dos seus pés, lá no seu trabalho, continue adorando, irmãos. Continue louvando ao Senhor ali. Continue adorando a esse Deus Todo-Poderoso, meu amado, fazendo a diferença. E não se importando com a minoria. Não. Mas adore a Deus, porque Deus, Ele é maior do que todas as coisas, meus amados. Aleluia. E Ele merece essa adoração. E o último ponto,
O que fazer para se tornar o verdadeiro adorador? Você quer adorar a Deus da forma correta? Eu quero, irmãos. Eu preciso adorar a Deus de uma forma correta. Mas existe uma fórmula? Não, não existe uma fórmula. Mas eu posso aqui descrever aqui 3 coisas que pode nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus através da oração e da palavra. Através desse desenvolvimento, desse relacionamento íntimo com Deus, nós vamos ser verdadeiramente adoradores do nosso Deus Todo-Poderoso. Não há outra forma de nós adorarmos a Deus, irmão, se não for através da oração e através da palavra. Se você não medita na palavra de Deus, se você não olha aqui os sacrifícios de Jesus, e os tem como lindos, como maravilhoso, como uma graça que nós não merecíamos, irmãos, como nós vamos ser reconhecidos como verdadeiros adoradores? Então, através de uma intimidade desenvolvida com o nosso Deus, nós podemos dizer que nós podemos sim, aqui, nos tornarmos verdadeiros adoradores. Segundo ponto que eu coloquei aqui dentro desse 8º: viva em obediência e santidade, pois a adoração verdadeira exige, a verdadeira adoração exige um coração sincero e puro. Amém, igreja? A verdadeira adoração, ela exige isso de nós: um coração puro e um coração sincero diante de Deus. Então eu convido você a viver em obediência ao Deus Todo-Poderoso. E a partir disso você vai se tornar um verdadeiro adorador, vivendo em obediência à palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. E o terceiro ponto: pura e simplesmente adore. Pura e simplesmente adore a Deus. Pura e simplesmente adore ao Senhor em todo tempo e afora de tempo. Não apenas nos momentos bons, mas que você possa louvar a Deus em todos os momentos da sua vida. Lembra da oração de Abacuque? Abacuque capítulo 3, o versículo de número 17 e 18. Tem até um louvor que fala sobre esta oração, onde Abacuque está mostrando para nós que nós não adoramos e não devemos adorar a Deus somente nos momentos bons. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus. Eu vou fazer essa leitura com você. Abacuque 3,17 diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja nenhum mantimento dentro da nossa casa, ainda que nós não tenhamos nem sequer o trabalho para poder executar a nossa função, ainda que nos falte tudo, o que não pode faltar em mim e em você é a presença do Todo-Poderoso, é a presença de Deus. Então eu convido você, igreja, entregue-se nesta noite totalmente a Jesus, entregue-se em adoração totalmente ao nosso Deus Todo-Poderoso, coloque-se diante do Senhor como verdadeiro adorador, aquele que adora ao Pai em espírito e em verdade. E quando assim nós o fazemos, irmãos, nós temos a plena convicção que Deus ouvirá do céu a nossa adoração,
e Ele realizará, não o que apraz em nosso coração, mas aquilo que apraz no coração dEle para com as nossas vidas. E o que apraz no coração de Deus para com as nossas vidas, eu posso dizer e profetizar sobre a sua vida, é uma vida de vitória na presença do Senhor, é uma vida de bonança na presença do Senhor, é uma vida de vitória na presença do Senhor, é uma vida de vitória mediante esta sociedade corrupta. É isso que o Senhor, aleluia, Ele quer derramar sobre a igreja dEle, sobre a minha vida e a tua vida. Então tão somente eu convido você, adore a Ele, adore ao Senhor, e quando nós assim o fazemos, nós receberemos, aleluia, aquilo que apraz no coração de Deus para com as nossas vidas. O que você tem esperado do Senhor, adore. O que você tem buscado em Deus, eu digo a você, adore. Porque quando você adora, você recebe. Você não recebe porque você só vai adorar se você receber. Não, mesmo sem receber, você vai adorar, aleluia. Mesmo sem você ter recebido antes, adore. E receba aquilo que Deus tem para a sua vida.